E olha que legal quem já está aqui com a gente, né? Doutora Viviane, já está aí na telinha. Muito carinho receber a doutora Viviane. Agora a gente vai para a nossa última palestra, mas tão importante quanto todas as outras, porque ela vai amarrando, né, doutora Viviane? Cada Sim. Palestra vai dando um espacinho para uma da consequência a outra, né? Na verdade, exato, tudo muito perto no assunto já. Um encadeamento, né? E é muito bacana que agora que a doutora Viviane já sentiu ali no chat as dúvidas, já sabe que o nosso público está interessado. Tá, então... é bem informado também. Que legal, bem informado. A doutora Viviane vai falar sobre fertilidade, planejamento da gravidez e o uso de anticoncepcionais. Doutora Viviane, dá licença, porque eu quero apresentá-la. E o currículo da senhora também é muito legal e é importante a gente conhecer quem está aqui, né, conosco. Doutora Viviane Vendramini, ela é ginecologista e obstetra de baixo e alto risco. Ela é pós-graduada em sexualidade humana pela USP e reprodução humana pelo Instituto do Hospital Sírio-Libanês. Ou seja, doutora, é uma realidade que a senhora vive no dia a dia, né, de acompanhar as nossas queridas pacientes. Bom dia, né, a todos. Boa tarde. Eu sou a doutora Viviane, que fui muito bem apresentada. Primeiramente, gostaria de agradecer você, Letícia e a Bianca, pelo convite. Agradeço. Né, e vou falar sobre uns assuntos realmente importantes, principalmente que está crescendo realmente o número de pacientes, de mulheres com diabetes. Né, eu recebo bastante mulheres que às vezes não têm um diagnóstico e eu faço a triagem inicial, depois encaminho para o especialista. Né? Então, vamos abordar de uma maneira mais concisa e objetiva e depois eu tiro todas as dúvidas. Legal, doutora Viviane, muito obrigada. E agora o palco virtual é seu. Boa palestra. Obrigada, viu? Tá aparecendo? Tá, né? Tudo certo. Então, aqui a abordagem hoje que eu vou dar, vou fazer uma contribuição, né, um pouquinho falando da fertilidade, do planejamento da gravidez e o uso de anticoncepcionais na vida, né, das mulheres que vivem com a doença, que vivem com a diabetes, ou descobriram recentemente, ou descobriram muito cedo. Esses 3 temas são de essencial importância, principalmente porque houve aumento mesmo de mulheres com diabetes, principalmente pela vida atordoada que a gente acaba levando, de trabalho, alimentação não saudável. Então, a diabetes tipo 2 tem aumentado muito entre as mulheres, principalmente a obesidade. E nós médicos, né, eu na área de ginecologia, ou mesmo o clínico, né, que faz uma avaliação inicial, temos que estar cientes e preparados, né, para enfrentar esse desafio junto com a paciente, que é um momento muito difícil, a descoberta do diagnóstico. Né? E a minha questão aqui seria a questão mesmo da manutenção, a questão da fertilidade, a vida reprodutiva dessa paciente, que às vezes ela é muito nova, não pensa nisso. Então, a gente, né, como médico, é importante a gente focar isso, falar da importância, planejamento familiar, se não for momento de engravidar, e os métodos que a gente pode apresentar sem oferecer nenhum risco à paciente. Então, vamos começar primeiro focando a parte da fertilidade. Nós mulheres, independente se temos diabetes ou não, postergamos a gestação por fatores pessoais ou profissionais, né? Não vê que é o momento ainda de engravidar. Então, a tendência, né, das mulheres hoje engravidar, muitas estão engravidando acima dos 35 anos. Então, aqui o alerta para todas as mulheres é que nossos ovários realmente eles vão sofrendo um pouquinho com a idade, quando a gente resolve engravidar, né? Eles envelhecem também, e a nossa chance vai diminuindo conforme os anos vão passando, principalmente acima dos 35 anos. E associado a isso, a mulher diabética tem que ficar mais atenta, porque aí entra a questão, fertilidade. O que seria fertilidade? A capacidade de engravidar espontaneamente. E a infertilidade seria o casal que depois de um ano na tentativa com relações sexuais frequentes, não engravidam de uma maneira espontânea. E aqui eu vou focar um pouquinho a questão da diabetes na fertilidade. Tirando esse fator da idade que todas as mulheres vêm sofrendo, né, com isso, a questão da diabetes. Sim, a resposta é sim, pode afetar sim um pouco a fertilidade. Pouco não, afeta bastante se descompensada. O que seria a diabetes descompensada? A Patrícia colocou muito bem ao longo da vida, desde a época da menstruação, a vida até a menopausa, ela focou muito bem os cuidados.
E a diabetes descompensada tem um aumento da glicemia, que chamamos de hiperglicemia. Essa hiperglicemia, a glicose no sangue, que aumenta, ela é tóxica. Então, ela pode afetar diretamente os nossos ovários. E os ovários que têm os folículos que vão liberar os óvulos, e esses óvulos fecundados que vão gerar o bebê. Então, essas mulheres, afetando essa chama de foliculogênese, elas podem induzir, principalmente nas diabéticas tipo 2, elas podem induzir, a gente chama de apoptose, uma morte precoce desses folículos. Então, são mulheres que têm estudos que demonstraram que pode entrar numa menopausa precoce, ou seja, pode parar de ovular precocemente, e mesmo se for uma diabética tipo 1, às vezes ela demora até para entrar na puberdade, para começar as características sexuais secundárias, menstruar. Então, são mulheres que às vezes têm um período da menacme, né, que são um período de fertilidade um pouquinho mais curto. Porém, a boa notícia, né, são reversíveis, tanto na tipo 1, tipo 2, esse quadro, né, de infertilidade conseguimos, né, de uma maneira controlada, o controle glicêmico da hiperglicemia, conseguimos reverter. Então, a mulher que, teoricamente, teria uma puberdade tardia, se não cuidasse, ela vai entrar na época certa, vai menstruar na época certa, assim como a gente vai postergar essa menopausa dela, para ela conseguir programar ao longo da vida dela esse período, né, reprodutivo. Às vezes a gente não quer engravidar logo com 20 e poucos anos, quer postergar lá perto dos 40 anos. E interessante que tem um estudo de 2010 que mostra que quando está descontrolada a diabetes, ou seja, a gente tem a hemoglobina glicada, que é aquela hemoglobina que a gente dosa no sangue, que faz um perfil dos últimos 3 meses do nosso controle glicêmico. Então, ela aumenta se um ponto acima, que eu depois vou falar mais para frente, o ideal que a gente ia focar, os 6,5% da hemoglobina glicada, a cada um ponto que aumenta dessa hemoglobina glicada, eu aumento no meu ciclo menstrual de uma mulher, ela vai aumentar 5 dias. Então, a mulher ela pode parar de ovular e isso vai ocasionar infertilidade mesmo nessa mulher. Então, como que a gente vai cuidar dessa fertilidade? Então, entra aqui não só o papel, né, das mulheres diabéticas, assim como dos médicos, da equipe multidisciplinar, né? Controle glicêmico, que foi falado desde o início, né? A Patrícia falou, a Fabi também falou, a Nath falando da tecnologia também, está tudo englobado. Como a Letícia falou, está tudo relacionado e temos que cuidar da nossa vida saudável e focando agora a fertilidade. Então, os níveis glicêmicos têm que manter níveis ideais, né? Junto com o seu médico endocrinologista ou com o seu médico ginecologista, isso vai ser seguido. Controle de peso é essencial, principalmente na diabetes tipo 2, que está muito relacionada à obesidade, aumento da resistência insulínica. Nas mulheres diabéticas tipo 2, né, no nosso dia a dia, está muito associado também à síndrome do ovário policístico, porque assim como pode afetar, né, o óvulo, pode também afetar os hormônios, né, dos óvulos, esteroides, que a gente chama, os hormônios esteroides. Então, essa mulher ela pode ter um nível androgênico um pouco maior, ou seja, os hormônios masculinos podem estar aumentados, o ovário dessa mulher pode estar aumentada. Vocês devem ter ouvido falar da síndrome do ovário policístico, e a associação dele com o diagnóstico da diabetes tipo 2 é muito próximo. Então, temos que tomar cuidado, tem que fazer uma triagem. O paciente tem a síndrome do ovário policístico, vamos triar se ela não vai desenvolver uma diabetes tipo 2, vamos acompanhar essa mulher, vamos manter nível glicêmico, vamos fazer uma orientação adequada. Então, entra o quê? Prática de exercícios físicos. Temos que fazer exercício físico, não só a diabética, mas a diabética mais rigorosamente tem que manter um estilo de vida saudável. Então, eu coloquei aqui, citei algumas práticas, que é a natação, a corrida, a yoga, a dança, né, alongamento, porque a prática do exercício físico não vai dar só um equilíbrio do corpo ou da nossa fisiologia, mas vai dar equilíbrio mental. Por exemplo, com o exercício físico, você vai liberar o hormônio da endorfina, que causa o bem-estar. Vai liberar também o GH, que é o hormônio do crescimento, que vai queimar nossa gordura.
catecolaminas vão ser liberadas também, que vai acelerar nosso metabolismo. Tudo isso vai vir a favor do nosso controle glicêmico juntamente com a terapia proposta. Educação alimentar, que também já foi colocado muito bem aqui. Alimentação saudável, né? Evitar fazer controle dos hidratos, tomar bastante água, exercitar, isso junto, né? Em conjunto a gente tem que fazer com a alimentação. E a vida sexual saudável, eu coloquei aqui, que é um ponto que a gente tem que, ainda mais na minha área, né, que muitos acabam não focando, porque a mulher acabou de descobrir o diagnóstico, cria uma ansiedade, ela está angustiada, não sabe se vai a aceitação da doença às vezes é difícil, né? Foi colocado aqui na palestra lá da Fabi, o relato daquela paciente, ela pode entrar em crise, pode ter uma bulimia, pode ter uma anorexia. Então, assim, o apoio do parceiro é muito importante e às vezes deixamos em segundo plano a vida sexual. E isso não pode acontecer, porque a vida sexual faz com que a mulher se sinta bem, se sinta desejada. Depois, mais pra frente, tenho certeza a Denise vai abordar esse assunto muito bem com a gente, né? E esse relacionamento, esse apoio emocional do parceiro é muito importante nesse momento, porque ele vai estimular essa mulher a se alimentar bem, vai fazer com ela atividades físicas, e isso realmente vai vir não só fator positivo fisiológico, como mental. Ela vai ter uma autoestima, vai se cuidar, os medicamentos vão começar a fazer efeito, e ela vai se amar, né? Vai se sentir desejada, e a vida sexual dela vai se tornar ativa e saudável. O sono na fertilidade foi comprovado realmente que tem um fator determinante. A gente tem um ciclo de sono, né, que chama ciclo circadiano. Então a gente tem que dormir, tem que ter horas de sono essenciais, dormir na hora certa, acordar para ter disposição. Existem alguns hormônios, o cortisol também, que quando a gente não dorme direito, cria um estresse, aumenta esse cortisol, é um ganho de peso, aí torna aquele ciclo vicioso, né? Que você está fazendo o tratamento da diabetes, você está lutando contra o peso para não ganhar peso. Então, assim, tem que ter um sono restaurador, que a gente fala. E a rotina ginecológica tem que ser feita, não só ginecológica, como a rotina, né, do um endocrinologista, mas o preventivo, né? E o preventivo é essencial, seja de Papa Nicolau, mamografia, e a gente conseguindo estabelecer, né, fazendo esse equilíbrio do corpo e mostrando para o paciente que ela está bem, consequentemente, o resultado vão ser sempre positivos. Então, aí entra a questão, eu falei da fertilidade, eu foquei muito a fertilidade até agora. Então, agora vamos focar um pouquinho a questão do planejamento. Antes de você decidir engravidar, que a gente fala de período pré-concepção, é vital fazer a prevenção, né, para não ter efeitos adversos na gestação, que seriam otimizar os fatores de risco de estilo de vida, reduzir, né, o sofrimento relacionado ao diabetes, tudo isso que eu pontuei para vocês. Então, o melhor momento da gente decidir engravidar é quando a gente vê que a nossa glicemia está estabilizada, estamos mantendo um peso, né, dentro do IMC abaixo de 25, estamos praticando exercícios físicos, a alimentação está bem, estamos psicologicamente e mentalmente bem, aceitando bem a doença. Esse é um momento, sim, vamos começar a gravidez. Aí tem que ir no médico, tem que conversar com ele, vamos fazer um planejamento, né? E a diabetes tipo 1, ela é mais fácil no sentido desse planejamento, porque normalmente se descobre a diabetes tipo 1 logo no início, na adolescência, né? Então já tem uma programação, a paciente não está pensando em engravidar, né? Então ela já está tomando insulina, está usando bomba. Então a adaptação a isso é muito mais fácil. A diabetes tipo 2, às vezes você descobre ou acabou de engravidar, ou um pouquinho antes da gravidez não deu tempo nem de compensar os níveis glicêmicos. E aí entra a questão, realmente, se eu engravidar e tiver com a diabetes descompensada, o que pode vir de efeito adverso? Então, o médico tem que pontuar algumas coisas. É determinante? Vai sempre acontecer? Não, isso não.
mas temos que ficar atenta. Então, o planejamento tem que ser feito pré-concepcional. Então, na mãe, o que poderia ocasionar? Abortos, né? Aborto espontâneo, que a gente considera antes de 20 semanas, ou seja, antes dos 5 meses. E essas perdas gestacionais estão muito relacionadas à placenta anômala, né? Não houve implantação adequada, ou se ela implantou de maneira errada, se não ocorreu o aborto, e aí sim, pode vir consequência na gestação, que seria aumento da pressão arterial, que chamamos de pré-eclâmpsia, que vem associado com algumas alterações também laboratoriais. Estudos mostram que, aí vou entrar novamente, a importância do controle glicêmico. Se a hemoglobina glicada mantiver abaixo dos 6,5, o risco é menor. Porém, se a cada um ponto que aumenta, né, da hemoglobina glicada acima do ideal, se aumenta a chance também de ter essa pré-eclâmpsia. Qual que é o risco na gestação? De virar uma eclâmpsia, que seria convulsões, uma de consequências piores para a mãe e para o bebê. O parto em si, né, pode ser prematuro também, uma das consequências, né, de um bebê grande, pode entrar em trabalho de parto prematuro. E nas mulheres de diabéticas tipo 1, esse controle, ela pode ter, na gestação, ela pode ter uma variação muito grande, ela pode ter uma hipoglicemia grave, assim como uma hiperglicemia. Então, temos que ficar atento na época se ela engravidar, da cetoacidose diabética, que é uma complicação grave da diabetes. E no bebê? As malformações fetais podem estar presentes, porque, como eu já disse, a glicose ela é toxigênica, né? Então, essas malformações congênitas. Então, dependendo da época que engravidar, da formação do bebê, pode ser na época da formação dos rins, então o bebê pode nascer sem a formação dos rins, do tubo neural, fechamento do tubo neural, que seria da coluninha do bebê. Existem algumas complicações, isso vai depender da época, né, do desenvolvimento e do nível do glicêmico daquela paciente. Quando acontece, não tem nenhuma malformação, mais para frente o bebê pode ter o peso pode estar um pouco acima. A gente chama de bebê grande para a idade gestacional ou macrossômicos. Macrossômicos são bebês grandes mesmo, são mais de 4 quilos quando nasce. E a consequência para esse bebê além de, né, ter um parto traumático, né, porque o bebezinho às vezes pode ficar com o ombro, que a gente chama distocia, né, distócia de ombro, então às vezes quebra a clavícula, é um parto traumático para a mãe e para o bebê, ele também pode desenvolver uma hipoglicemia pós-natal, ou seja, nasce, ele está acostumado a viver naquele ambiente rico em açúcar, porque está descompensada a diabetes da mãe, né, o nível glicêmico está alterado, e quando tiramos ele desse ambiente, ele tem uma queda brusca dessa glicemia, por quê? A pâncreas dele funciona normal, ele tem insulina para isso. Então, essa insulina queima muito rápido o açúcar e tem uma hipoglicemia. Isso realmente arrisca a vida do bebê, né? E se não tiver uma vigilância rigorosa do neonatologista, ele pode realmente ir a óbito. E foi mostrado também em estudos recentes que a hemoglobina glicada entra novamente aqui, e se mantiver a hemoglobina glicada abaixo de 6,5, você diminui o risco dos bebês macrossômicos, são esses bebês maiores, né, muito acima do peso. Então, coloquei desde a época da fertilidade, os ciclos da hemoglobina glicada, a importância da hemoglobina glicada no próprio ciclo menstrual. Se ela não mantiver essa hemoglobina glicada abaixo de 6,5, ela pode não menstruar. Coloquei a questão do bebê, que também ele pode ser um bebê grande se não tiver o controle. Tudo isso são estudos que comprovam realmente a importância do controle glicêmico, e desde o início dessa jornada está sendo colocado que temos que controlar. Vocês precisam controlar justamente para o planejamento, se o bebê saudável está, né, não está nenhuma preocupação com relação a isso. E as recomendações no nosso dia a dia, como obstetra, a gente sempre foca, né, a orientação quanto à glicemia capilar. Então, o jejum tem que manter em torno de, pelo menos, a média de 95 miligramas decilitro. Após a refeição, a gente pede para fazer um controle do destro.
é 1 hora após, 2 horas após, então mais ou menos 1 hora após manter abaixo de 140, 2 horas após abaixo de 120. Tá? E quando decide engravidar, um pouco antes de decidir engravidar, o que é importante? Saber os medicamentos que vocês estão tomando, né, para diabetes e mudar. A diabetes tipo 1 é mais fácil a manipulação dessa mudança para poder continuar durante a gestação, porque ela já toma insulina, aí é só ajustar a dose, porque na gestação a preferencial realmente é a insulina, preferencial justamente pela facilidade dessa manipulação. Mas alguns medicamentos via orais também podem ser tomados, como a glibenclamida e a metformina, tá? Só atentar que a diabetes tipo 2, né, quando você está tomando esses medicamentos, metformina e glibenclamida, elas passam a placenta, mas às vezes elas não conseguem ter um controle fiel ou rigoroso com a resistência insulínica. Então, às vezes, é melhor ou associar e sempre introduzir a insulina com relação a isso. A Patrícia colocou muito bem, não vou entrar no mérito do tratamento. Qualquer dúvida a gente responde depois. Então, assim, se mantivermos... Então, aqui o foco nessa primeira parte, que seria da fertilidade e planejamento familiar, é com relação ao planejar, cuidar de si mesma, cuidar da sua saúde, cuidar da sua autoestima, aceitar a doença. Se fizermos tudo isso, né, vai trazer o quê? Uma vida melhor, uma qualidade de vida, né? O modo que a gente vive, a gente vai se sentir melhor, vai conseguir ter o controle glicêmico, vai controlar o peso e vai resultar realmente no objetivo aqui, né, que a gente falou da fertilidade, decidindo engravidar, vai ter uma gestação saudável e vai ter um filho sadio. Todo momento da minha vida, não quero me preocupar agora, né? Eu quero escolher um anticoncepcional. Eu acho que tem que esperar mais um pouquinho, vamos escolher o anticoncepcional. A Patrícia já colocou os efeitos dos hormônios, né, no início dessa jornada, e segundo as diretrizes da Associação de Diabetes Americana, segue a mesma coisa para as pacientes não diabéticas, ou seja, a decisão vai ser de acordo com os riscos clínicos que a paciente tem. Vamos avaliar essa paciente, vamos ver os antecedentes clínicos, antecedentes pessoais e vamos decidir pelo hormônio ideal. Hoje temos hormônios, né, pílulas anticoncepcionais combinadas, que seria de estrogênio e progesterona, tá? Temos só de progesterona, temos implantes, né, que a gente coloca embaixo da pele, transdérmicos, que é de progesterona. Temos DIU. O DIU, ele é um dispositivo que se coloca dentro do útero, de hormônio e sem hormônio, tá? E temos os métodos tradicionais, que seriam a camisinha, o diafragma. Então, hoje temos bastante opções, e isso tem que ser discutido com o médico. E o principal motivo, né, que as pacientes me questionam bastante, quero tomar pílula porque é mais prático, às vezes está associada a diabetes tipo 2 com ovário policístico e o tratamento desse tem que ser com a pílula. Posso tomar? Eu tenho um risco maior de ter trombose, que são eventos tromboembólicos. É real esse risco? O risco realmente existe, tá? Mas estudos recentes demonstraram, tem um estudo que saiu no Lancet em 2019, que mostrou que o risco é baixo perante o quadro clínico de uma paciente que não tem complicações da diabetes, que seriam aqueles retinopatia, nefropatia, problemas cardiovasculares. Essas pacientes realmente, tomando todos os cuidados pela idade, tudo pode tomar sim estrogênio. Tem um risco, existe, mas é baixo. E lembrando também que a própria diabetes pode trazer eventos, né, adversos microvasculares. Então, a paciente pode ter já um risco tromboembólico. Então, associado, às vezes, com o anticoncepcional, ela fica um pouquinho insegura. Então, é questão de ver riscos e benefícios. E das opções sem estrogênio que eu tinha falado anteriormente, que é o DIU. Tem o de cobre, hoje existe de cobre com prata, tem com levonorgestrel, que é o DIU de hormônio, e tem um implante que coloca embaixo da pele.
E com relação às contraindicações, foi colocado pelo controle de doenças, né, americana, que algumas contraindicações, até para progesterona, uso só de progesterona, devem ter cautela para usar anticoncepcional. Que seriam o quê? Pacientes que têm doença há mais de 20 anos, ou já tem uma complicação da diabetes, tem uma retinopatia, uma nefropatia, uma neuropatia, não deve se indicar. Por quê? Aqui para ficar mais prático. Então, esses centros de controle de doenças, né, americanos, apresentou em 2016 alguns critérios de legibilidade, né, e foi adotado também pela OMS. Então, se a paciente apresentou já alguma vez na vida um histórico gestacional, de diabetes só gestacional, ela é permitido usar qualquer método anticoncepcional se for só esse o fator de antecedente dessa paciente. E realmente, como a Patrícia colocou, quem tem um histórico gestacional de diabetes tem que ficar de olho, porque ela pode desenvolver uma diabetes tipo 2. Então, tudo isso vai ser controlado e vai ser acompanhado pelo médico. Mas com relação ao anticoncepcional, pode usar qualquer método. Se a paciente, observando aqui, o DIU de cobre, que não tem nenhum tipo de hormônio, pode ser usado em qualquer situação. Tá? A ação dele vai ser ação local, uma ação inflamatória que vai impossibilitar a gestação. Aqui classificado como 2 é quando os benefícios, as vantagens estão acima dos riscos, ou seja, pode usar, e é claro, com acompanhamento adequado. Então, se a gente notar, a maioria pode usar, né, sempre notando, então se a pessoa tiver um antecedente ou mesmo doença a longo prazo, mais de 20 anos, o DIU, as partes do implante, que seria só de progesterona, é liberado, exceto aqueles anticoncepcionais injetáveis, que é esse DMPA, que são progesterona que mantém um nível muito alto e pode apresentar um risco de efeitos tromboembólicos, pode também apresentar trombose. E o que está realmente proibido, que foi que eu citei anteriormente, paciente com mais de 20 anos, não proibido, mas que os riscos são muito maiores que os benefícios, que é o 3 e o 4, que são aquelas pacientes que já têm uma complicação da diabetes e já está há muito tempo com a doença. Então, são as pílulas combinadas que tem o estrogênio junto. Então, assim, a cautela tem que ser feita, né, com relação ao estrogênio. É proibitivo? Não é proibitivo, porém tem que ser conversado, discutido o método juntamente com o seu médico e mantendo tudo aquilo que foi colocado até agora. Atividade física, controle de peso, alimentação saudável, tá? Para manter a glicemia estável. Então, finalizando aqui, né, compilando tudo o que eu fiz, o equilíbrio do corpo e da mente, que seria o quê? Você respeitar seu corpo, você estar bem, né, com relação à aceitação da doença, você manter seus níveis glicêmicos ideais, você fazer o controle de rotina. É fácil? Isso não é fácil, né? Foi colocado aqui pela Fabi, e eu acredito que eu tenho muitas pacientes diabéticas, elas realmente têm um difícil controle, difícil aceitação, o retorno às vezes se torna um pouquinho mais rigoroso, né, de 6 em 6 meses, mas é importante, é essencial, é bom para a autoestima de vocês, né, que têm diabetes. O acompanhamento, então, adequado, depende da área. Na minha área, eu peço de 6 em 6 meses, quando está um pouquinho descompensada, para a gente conseguir alguns fatores ginecológicos que podem estar associados, candidíase, algumas infecções acabam ocorrendo na paciente, então a gente tem que fazer um tratamento mais de perto, conjuntamente com o endocrinologista. Equipe multidisciplinar é essencial para manter esse equilíbrio corpo e mente. Então, o planejamento da gestação em conjunto aqui com o seu ginecologista obstetra vai ser feito, mantendo sempre aquela hemoglobina glicada, que eu já falei dos benefícios dela, abaixo dos 6,5, então procurando sempre esse alvo. Porém, principalmente na diabetes tipo 1, temos que ficar de olho porque nem sempre essa hemoglobina glicada de 6,5 vai ser ideal.
vai ser de acordo com o controle glicêmico, porque a diabética tipo 1, ela tem uma queda, às vezes, uma hipoglicemia, que pode ser alterada, às vezes, até com estresse, tudo. Então, o controle rigoroso vai ser feito, principalmente na diabética tipo 1. E a decisão conjunta, né? O método anticoncepcional não é um momento da vida que você quer engravidar, as opções têm que ser dadas, os alertas têm que ser dados no período da fertilidade dessa mulher, né? E em conjunto com o médico vamos decidir o método ideal para cada uma e para ela se sentir bem, se sentir, né, confiar no método, né? E aí sim, a consequência vai ser uma vida sexual saudável, porque ela não vai se preocupar com a gestação naquele momento. E seguir, né? Seguir a vida saudável, o estilo de vida, tudo isso que a gente falou constantemente, né? E focou bastante. Então, aqui finalizando, né, essa minha palestra, deixo uma frase para vocês. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão. Alegram-se com o presente, encaram o futuro sem medo. Isso é real e hoje, se você olhar o seu passado, se você tem diabetes, aceitou bem a doença, você vai olhar isso com gratidão. Por quê? Porque você aceitou a doença, você ama o que você é, você tem satisfação, né, ou na sua família, você tem filho, se não tem filho, tem um planejamento de vida. Então, alegre-se hoje com o presente, valorize o que você tem hoje, né? Cuide-se, ame-se, e o futuro assim vai ser, né? Vai encarar o futuro sem medo. Agora com a pandemia, né? A gente fica com receio, mas isso daí não vai ser nada perto de pessoas, né? Com segurança, com felicidade, isso daí a gente encara qualquer coisa. Tá bom? Muito obrigada. Perfeito, doutora Viviane. E essa frase fechou, né? Fechou muito bem, porque a gente está levando informação que é para a gente viver bem, né? E poder lá na frente olhar para trás e falar que delícia, né? Tipo uma vida doce, muito boa, Com né? certeza. Muito legal, doutora Viviane. Obrigada. Parabéns pela palestra, uma linguagem também super gostosa, super fácil de entender, né? Então, parabéns, fiquei encantada. Obrigada, Lê.